nós vamos ler a palavra e domingo, nas nossas celebrações de Páscoa, nós falamos um pouquinho sobre um verso 15 do Salmo 116. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do justo, do santo do Senhor. E eu falei sobre o quanto... Obrigado, Alessandro. O quanto esse texto tem sido lido fora do seu contexto e dentro de uma perspectiva equivocada de tradução. Então, eu queria aproveitar, ler este salmo na inteireza dos seus versos e a gente ir de forma expositiva, falando de cada um deles. Salmo 116. E o salmista é um salmo de ação de graças, E apesar de nós termos o título aqui, Salmo de Ação de Graças, que é um título dado pelo editor, talvez a gente perca o contexto da profundidade do sofrimento que o salmista estava vivendo. Então, o título, às vezes, aponta para a ação de graças, de modo que a gente perde o impacto de onde ele saiu, de que ambiente emana este louvor, de que ambiente emana esta canção. É uma canção composta a partir da dor do salmista, de uma dor intensa, de uma dor profunda. E nós que temos falado ultimamente, inclusive eu fiz a exposição aqui do tratamento da nossa filha Elissa, que domingo estava aqui louvando ao Senhor conosco, no seu processo de depressão. Hoje mesmo estivemos numa consulta de manhã com um médico, e ele falava de como ele tem tratado um dos seus pacientes com depressão, que é um padre. E ele, ainda sem saber que eu era pastor, ele diz assim: porque as pessoas acham que o sacerdote, ele não adoece, que ele está lá cuidando de todo mundo, que ele está lá... E ele falou, as pessoas que lidam com a fé, com a espiritualidade, também adoecem, porque elas são humanas. Esta é uma realidade que nós precisamos entender e que você precisa entender sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E eu acho que este é talvez o grande e maior prejuízo que essa espiritualidade ou que essa teologia triunfalista que impera na teologia evangélica desde muitos anos para cá, especialmente da década de 70 para cá, onde nós deixamos de lidar com a nossa humanidade e com as nossas dores e com os nossos sofrimentos de um modo verdadeiro, de um modo de quem aprende a abraçar a sua história, abraçar a sua dor, abraçar os seus fracassos, os seus tropeços, e lidar com isso com esperança de um Deus que está ao nosso lado na dor, no sofrimento, na angústia. E passamos a proferir um evangelho triunfalista que, quando, na maioria das vezes, não é a realidade na vida de boa parte dos membros das igrejas, passa a ser uma máscara de um fingir felicidade, de um fingir sucesso, de um fingir casamentos felizes. E eu que estou há muitos anos na estrada lidando com casais, como eu tenho visto pessoas quebradas e que estão sentadas nos bancos da igreja sorrindo, e como elas estão em dor e sofrimento. E nos últimos 30 dias, especialmente, desde que eu tenho dividido com a igreja, e nunca ocultei, nunca deixei de dividir com os irmãos da igreja as minhas dificuldades, as minhas dores, sempre fiz das nossas lutas cotidianas um testemunho aqui do púlpito desta igreja, e eu acho que isso tem sido uma marca que nos distingue como comunidade. Veja,
o que faz com que a nossa comunidade viva a experiência do acolhimento, ao ponto das pessoas que estão aqui sofrendo, machucadas, feridas e que chegam aqui quebradas, se sentirem acolhidas, não é pela simpatia, não é pelo sorriso, não é pelo abraço, não é pelo bom dia, é pelo fato dos olhares não projetarem no outro expectativas, cobrança, não estabelecerem uma medida, um padrão, onde as pessoas se sintam tão desconfortáveis ao ponto de não conseguirem viver a realidade das suas vidas. Sabe, domingo a gente fez um batismo aqui de uma história de uma moça que me emocionou muito, desde que ela chegou aqui, no primeiro dia que eu pude conversar com ela. E eu me lembro que lá no gabinete, quando ela desagou comigo as dores dela, as angústias do sofrimento dela, da depressão, da tentativa de suicídio e de tudo que ela passou, do tratamento que ela faz e de todos os processos da vida dela, a primeira coisa que ela disse: olha, eu estou falando isso aqui no privado e eu não quero que isso seja aberto para ninguém. Eu falei, claro. E aí ela continuou vindo. E veio mais um dia, e mais outro dia. E quando chegou aqui no culto de integração, que ela foi dada ela a palavra para ela se apresentar, ela abriu o coração, me contou a dor e falou da sua história. E eu fiquei aqui pasmo, que eu disse, nossa, ela disse para mim que não ia ter coragem de contar isso para ninguém. E eu me perguntei, o que faz com que as pessoas nesta comunidade não tenham medo de mostrar-se frágeis, de mostrar-se fracas, de mostrar-se quando sofrem, quando sentem dor, de chorar quando tem que chorar, de dizer como estão vivendo e passando dificuldades. E eu descobri isso nos últimos dias, especialmente quando compartilhei com a igreja as minhas lágrimas aqui e o sofrimento da nossa família em relação ao adoecimento de nossa filha. A quantidade de gente que me abordou nos corredores desta igreja, ali na porta, e que mandou mensagem, que ligou para mim, espantada e agradecidas pelo fato do pastor da igreja ter a coragem de desnudar os seus sofrimentos e as suas angústias. E a última frase que eu ouvi esta semana foi: pastor, eu quero te agradecer muito, porque você não sabe o quanto isso faz bem para nós. Porque ajuda com que a gente não se acredite infalível, que a gente não tente projetar a ideia de que temos que ter uma família perfeita, de que todos nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, que os nossos filhos são imperfeitos e que eles não têm que ser perfeitos, porque nós somos crentes, porque nós somos lideranças, porque nós somos pastor, porque nós somos qualquer coisa. Nós somos gente, sobretudo, e a igreja é o lugar onde os nossos sofrimentos e as nossas dores precisam ser acolhidas. E este que é o grande desafio das pessoas poderem chegar na igreja e ninguém olhá-las de cima a baixo, como se as reprovasse, como se as condenasse, como se as cobrasse alguma coisa que julgam que nelas não está correto. E a grande beleza é a gente olhar para as Sagradas Escrituras e perceber que os grandes heróis da fé não foram homens acima das dores, ou acima dos fracassos, ou acima dos erros, ou acima das suas limitações. E as suas limitações, na verdade, não impediram que Deus os usasse de forma poderosa. Aliás, não só não impediram, como muitas vezes foi exatamente em cima das suas limitações e a partir das suas limitações que Deus operou, como na palavra que ele diz a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E aí Paulo começou a entender que quando ele pensava que era fraco, aí é que o poder de Deus se manifestava a partir dele. Que beleza é este evangelho, onde a glória de Deus, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, ela não está manifesta em nós a partir das nossas virtudes, mas a partir das nossas fraquezas, onde Deus, ele age por nós, através de nós, a partir de nós, apesar de nós. E aí nós temos clareza do quanto é a misericórdia, é a graça de Deus que usa, é a misericórdia, a graça de Deus que age. E aí nós podemos olhar para o lado e dizer: irmão, não tenha vergonha, não sinta culpas, não carregue pesos, não esconda a sua dor, não precisa fingir que está tudo bem, não precisa fingir que o seu casamento está bem, não precisa fingir que os seus filhos são maravilhosos. Neste lugar você tem a oportunidade de ser você de verdade, porque se você não puder ser verdadeiro na sua expressão de adoração a Deus e na expressão da igreja, em que lugar você será verdadeiro? Se diante de Deus, que tudo vê e tudo sabe, nós não pudermos ser verdadeiros, quando seremos? E é por isso que a maioria das pessoas está vivendo uma máscara, uma casca de falsidade. Estão adoecendo cada vez mais. Como uma ferida que não se trata e que gangrena. Até que chega ao ponto que quando entra no gabinete pastoral, me dá uma sensação de impotência, porque dá vontade de dizer: por que só agora? Por que só agora? Por que você não gritou antes? Por que você não chorou antes? Por que você não gemeu antes? Por que você fingiu estar bem? Por que só agora que as coisas todas desmoronaram? Por que só agora? Então vamos ler o Salmo para a gente entender um pouquinho do lugar da dor e do sofrimento do salmista, e de que lugar e de que modos Deus cuida do seu coração. Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. A primeira coisa que está nesses 2 primeiros versos, e que eu queria convidar você a enxergá-la aqui, é quando o salmista diz assim: Deus inclinou para mim os seus ouvidos. Porque muitas vezes nós temos uma ideia de que Deus é alguém que está longe, escondido, e que nós temos que buscá-lo desesperadamente. Quando o salmista revela que Deus está inclinado, Deus está projetado em nossa direção, apenas esperando que a gente divida com Ele a dependência que precisamos ter nele, apenas aguardando que nós possamos dizer a Ele a respeito do que se passa no nosso coração. Sabe, e é muito importante a gente entender que a oração é dizer para Deus aquilo que Deus já sabe. É muito curioso isso. Por que eu tenho que dizer aquilo que Deus já sabe? Jesus, ele diz isso, né? O vosso Pai, ele de antemão, antes que vocês peçam, ele sabe do que vocês precisam. Então por que eu devo orar? Por que Deus, ele não agiu, mas ele se inclinou para ouvir? Ele se projetou, ele se insinuou sobre a vida do salmista, dizendo: estou aqui, fala. Porque, irmãos, Deus quer intimidade com a gente. Deus não quer um ser
que haja nos bastidores da nossa vida, de modo que a gente vá caminhando quase como se as coisas acontecessem por obra do acaso. Deus é alguém que deseja que nós digamos a Ele aquilo que se passa no nosso coração, ainda que Ele saiba. Ainda que Ele saiba. Mas esta pedagogia do relacionamento, onde Deus o tempo inteiro espera que nós nos manifestemos expressando reciprocidade ao seu amor, é aquilo que vai nos ajudando a desenvolver em nosso coração confiança e dependência. Entretanto, esse orar e este buscar a Deus não deve ser aquele buscar do desespero de quem busca como se Ele estivesse escondido, como se Ele estivesse longe. Porque distorcem no Evangelho, na pregação do Evangelho, o ensinamento de Jesus a respeito dessa intimidade, desse amor e dessa paternidade de Deus sobre nós. Por exemplo, o texto que Jesus diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Muitas vezes esse texto é ensinado como um processo de insistência, porque Jesus fala isso na sequência de uma parábola onde ele diz que uma mulher, que uma viúva insistiu de forma a importunar um juiz iníquo, um juiz corrupto, um juiz perverso, um juiz desonesto, e aquela mulher, de tanto insistir, foi atendida, e Jesus disse assim: assim como aquele juiz iníquo atendeu aquela mulher pela insistência dela, imagine Deus, que não é iníquo, que não é perverso, que não é um juiz, que não é um carrasco, que não é um profissional da lei, mas é um pai amoroso. Quando Jesus conta a parábola da insistência da viúva, ele não está dizendo que nós recebemos de Deus as coisas que receberemos por insistência, mas por intimidade. A parábola de Jesus não é de paralelismo, mas é de antagonismo. Ele está dizendo, mesmo em relações perversas e iníquas, a insistência produz resultados. Imagine em relações de amor. Se você pedir, o que não vai acontecer? Porque se uma mulher consegue tirar de um juiz perverso, iníquo, a justiça a partir da sua resiliência e da sua insistência, quanto mais você que está lidando com o Deus que ama você. E o salmista diz isso: ele inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor disse assim: fala, porque é você que precisa viver essa experiência de que Deus está te ouvindo. Não é Deus que precisa te ouvir, é você que precisa de falar com Ele. Está entendendo isso? Não é? Veja, quando Jesus chama Pedro na praia, para você entender a pedagogia do relacionamento, quando Jesus chama Pedro na praia, depois de Pedro tê-lo traído às vésperas ali da sua morte, e Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E ele arranca a resposta de Pedro. E aí ele pergunta para Pedro 3 vezes e arranca a segunda resposta de Pedro. E pergunta para Pedro 3 vezes e arranca a terceira resposta de Pedro. E na terceira, Pedro, além de responder, Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então é como se Pedro dissesse: o Senhor está me perguntando alguma coisa que o Senhor sabe, o Senhor está querendo que eu fale alguma coisa que o Senhor já conhece do meu coração. Qual é o propósito disso? Não é Jesus que precisa ouvir Pedro bajulando: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É Pedro que precisa viver a experiência de poder dizer de novo para Jesus que o amava 3 vezes, depois de 3 vezes tê-lo negado. É
Era uma oportunidade de redenção que Jesus estava dizendo a Pedro. Jesus não estava dizendo: Pedro, você precisa dizer que me ama. Eu preciso ouvir você dizer para mim que você me ama, senão não é. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo: Pedro, fala o que você sente para mim. Fala, eu quero ouvir qual é a verdade do teu coração. Porque Pedro duvida. Porque Pedro está com medo. Porque Pedro está envergonhado. Porque Pedro já não tem certeza se tudo aquilo que ele disse para Jesus, nos seus momentos de maior emoção, se aquilo era verdadeiro. E Jesus então arranca isso do coração dele. Fala, você me ama? Se me ama, fala. Porque é Pedro que precisa dizer, não é Jesus que precisa ouvir. Quando Deus pede a Abraão para que lhe ofereça Isaac, e a gente fica assim: Deus estava provando a fé de Abraão. Irmãos, Deus precisa provar a fé de alguém. Deus precisa testar alguém para saber se essa pessoa é fiel. Sou eu que, sendo provado e sendo testado, descubro qual é a minha força, quais são os meus limites, a capacidade que eu tenho de me superar. Sou eu que descubro o quanto eu posso crer em Deus na medida em que Ele me permite passar tribulações. Deus não faz experiências com a vida de ninguém. A palavra de Deus diz lá na carta de Tiago: Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Deus não testa ninguém para ver se a pessoa vai falhar. Quando Deus prova a fé de Abraão, quando Deus testa Abraão, quando Deus prova e testa você, não é para experimentar, para ver se você vai falhar, mas é para te dar a oportunidade de perceber o quanto, quando você crê, você é capaz de superar as dificuldades e os desafios. Entendeu isso? Essa é a pedagogia do relacionamento, que diz: Deus inclinou para mim os seus ouvidos. Deus se insinuou para dizer: fala, que eu vou ouvir. Então, se você está sofrendo, está passando dificuldade, tem medo, dores, Deus está inclinado para você, dizendo: fala, porque eu estou aqui para ouvir você essa noite. É muito bom a gente saber que tem um Deus relacional, irmão. É muito bom isso. E aí, vamos lá, verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Eu julgo que não há nenhum versículo ou nenhuma descrição mais precisa em toda a literatura humana que possa descrever em poucas palavras, em uma linha de um texto, um estado de uma alma em depressão como esse texto. Eu acho que eu não consegui encontrar em nenhum outro poeta, em nenhum outro pensador da história da humanidade, a capacidade de sintetizar um diagnóstico depressivo como o que o salmista descreve aqui. Laços de morte me cercaram. E angústias, veja, angústias é um sofrimento do inferno. Não pense em inferno aqui no sentido como a soteriologia cristã, com a perspectiva de céu para recompensa de salvação, e inferno como castigo de condenação. Não pense em inferno nessa dimensão. A palavra inferno aqui é o Sheol. No hebraico é apenas a ideia do vazio onde os mortos habitam. E ele diz: angústias do inferno. Ou seja, um sentimento de perda total da perspectiva da vida. Um sentimento de total perda de qualquer esperança existencial.
Qualquer propósito de vida se apagou. O que sobra é o Sheol, ou seja, é a mansão dos mortos, é escuridão, é vazio, é silêncio, é solidão. Se você tiver a oportunidade um dia de conversar com uma pessoa em depressão, a gente tem a ideia de que a pessoa deprimida está triste, que a pessoa deprimida está melancólica, que a pessoa deprimida está abatida, que a pessoa deprimida está sentindo alguma coisa ruim. Mas não é isso. Quando o salmista diz angústias do inferno, angústias do Sheol, uma pessoa deprimida diria: a questão não é estar triste ou estar feliz. A questão é que eu não sinto nada, é o que eles dizem. Você consegue imaginar o que significa não sentir nada? Então a depressão é mais do que um estado de tristeza. Por isso que você não consegue animar alguém deprimido. Por isso que não adianta levar para uma festa, para uma viagem, contar piada, assistir uma comédia na TV, ir para um lugar legal. Não adianta. Porque não é uma questão de tentar mudar um sentimento de tristeza ou de melancolia. É um estado de não sentir. E o salmista compara isso à morte. Ele compara isso ao que a tradução chama de inferno. O absoluto não ser. Ou seja, o vácuo da existência. Aquilo que é absolutamente contrário à existência. E há pessoas que estão assim, aos montes, absolutamente sem sentir. Sem sentir. Conversando com a menina que se cortava, e cortava todos os seus braços, e toda a sua coxa cortada, seus braços cortados. E eu tentando perguntar a ela, e eu já tinha ouvido essa resposta de muitas outras, mas eu queria ouvir dela. Falei: por que você fez esse machucado? E ela disse assim: é uma tentativa de sentir alguma coisa. Você entende? Como produzir dor no próprio corpo é uma tentativa de dizer para si mesma que você ainda está vivo. Você consegue entender o nível de desespero de uma alma nessa situação? É neste lugar que o salmista está. Angústias do inferno de mim se apoderaram. Caí em tribulação e tristeza. Mas olha o verso 4. Olha que coisa poderosa. Então invoquei o nome do Senhor. E como ele invocou: ó Senhor, livra-me a alma. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Tenha essa esperança. Há um Deus que ouve o seu clamor, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, ainda que você não ouça, ainda que você não veja, ainda que você não toque. O salmista está dizendo que ele está tomado de um sentimento de total abatimento, de apatia, de falta de capacidade de ser tocado por qualquer coisa. Ele está no Sheol, no profundo Sheol, e ele diz: ó Senhor, livra minha alma. O Senhor me salvou, é o que ele proclama no final do verso 6. E ele me salvou. Deus pode nos salvar das escuridões e dos abismos mais profundos. Deus pode nos salvar das situações mais irreversíveis. Porque ao falar do Sheol,
do inferno, ele está falando da morte. O que pode reverter um quadro de morte? O que pode reverter o estado de uma alma que morreu? O que pode reverter o estado de um amor que morreu? O que pode reverter um quadro da alegria que morreu, da esperança que morreu, da paixão que morreu, do futuro que desapareceu? O que pode reverter um estado que o salmista chama de angústias do Sheol? E ele diz: mas o Senhor me salvou. O Senhor me salvou. E aí no verso 7 ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Ele está dizendo para si mesmo. Você percebe que o cântico, ele não está sendo cantado para Deus, ele está sendo cantado para a sua própria alma. Ele está dizendo assim: o Senhor te salvou. Relaxa. Volta minha alma ao teu sossego. Porque às vezes, irmãos, Deus nos abre uma oportunidade de salvação, mas a gente não muda o nosso estado mental. A gente não muda. Hoje eu estava em casa, a Margarete estava ouvindo os áudios, quando a gente chegou no médico, e ali uma reclamação, uma queixa, um lamento de uma pessoa que já havia se lamentado comigo nesses dias. E eu estava de longe, mas eu ouvi aquela voz de lamento. Eu falei: é fulano? E a Margarete falou: é. Aí eu falei assim: é impressionante como eu nunca ouvi desta pessoa uma palavra que pudesse dizer que alguma coisa na sua vida está bem. Anos e anos se passam, o tempo passa, mas é como se a nossa alma estivesse aprisionada num estado de pessimismo, de negatividade. E o salmista usa o seu cântico para dizer à sua própria alma: volta ao seu estado de sossego, porque Deus já operou. Deus já agiu. Sabe, o seu tratamento está fazendo efeito. Mas não adianta você ir lá no médico, ele te dá o remédio certo, se o seu estado mental continua alimentando o seu adoecimento. Não adianta. O marido muda, a esposa muda, os pais mudam, mas você continua remoendo os mesmos pessimismos em relação ao seu casamento, à sua casa, à sua família. Você não consegue permitir que as coisas ao redor mudem, porque você não muda. E fica com a sensação de que Deus não te ouviu, de que Deus não te respondeu. E o salmista está dizendo: o Senhor me ouviu, o Senhor me salvou. Volta ao teu sossego, minha alma. É muito interessante que essa mesma pedagogia, eu gosto dessa palavra, essa mesma pedagogia de dizer para a alma que ela precisa sossegar, o salmista usa lá no Salmo 42, dos filhos de Coré, no Salmo 42 eles usam. Quando ele diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te desespera? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Olha, mais uma vez o salmista está dizendo para si mesmo: por que você está abatido? Deus operou, Deus agiu, Deus mudou a realidade ao redor de você, mas por que você ainda está abatido? Por que você ainda está pessimista? Por que você ainda está reclamando? Por que você ainda está murmurando? Por que você ainda está resmungando? Por que você ainda está magoado? Volta ao teu sossego, minha alma, em nome de Jesus. Talvez hoje, mais do que um milagre de Deus, o que você precisa é dizer à sua mente, ao seu coração: volta ao teu sossego, sai desse pessimismo, sai desse olhar negativo que você continua tendo sobre tudo.
Sabe, tem muita gente passando dificuldade, sim. Eu não estou querendo banalizar a sua dor, minimizar a sua dor, não estou querendo relativizar o seu sofrimento, mas o que eu quero dizer é que você não pode ser definido, resumido e aprisionado apenas pelo sofrimento, como se esta fosse a única realidade possível da sua vida, e não é. Há pessoas que te amam, há pessoas que te ajudam, há pessoas ao seu redor, há momentos de alegria que Deus está proporcionando a você. Volta ao teu sossego, a minha alma, muda o teu estado mental, porque senão não há milagre que Deus faça que será capaz de mudar a realidade do teu coração. E aí, o texto continua. O Senhor tem sido generoso para comigo, verso 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, eu acho interessante essa sequência, porque antes dos pés fraquejarem ao ponto dele cair, a derrota começa quando morre primeiro a alma. Então, quando a nossa mente e o nosso coração, eles são corrompidos e tomados pelo pessimismo da morte, os olhos não conseguem mais ver a esperança. E os pés não conseguem mais dar nenhum passo. O adoecimento, muitas vezes, do nosso corpo, o adoecimento do nosso relacionamento, os fracassos que nós experimentamos, boa parte deles, não é porque a vida é dura, difícil, ou porque as coisas são, de fato, muito perturbadoras. Mas, normalmente, quando a gente fracassa, é porque antes alguma coisa dentro de nós quebrou. Dentro de nós alguma coisa quebrou. Por que te abates, a minha alma? E então, para a gente ir caminhando para o fim, no verso 9 diz assim: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu cria, ainda que eu estivesse aflito. Percebe, irmãos, que a depressão não tem a ver com falta de fé, que o adoecimento psíquico, emocional, não tem a ver com não crer. Gente que crê, gente que tem fé, gente que tem espiritualidade, também sofre, também adoece. E o salmista diz: eu cria, eu tinha fé, mas mesmo assim eu estive sobremodo abatido, aflito. Então esta falsa espiritualidade que cria super-homens espirituais, super seres espirituais que não sofrem, que não têm medo, que não choram, que não duvidam, isso é mentira. A fé não faz com que a gente abstraia da nossa humanidade. Abrace a sua humanidade. Não somos anjos, não somos espectros, não somos espíritos, somos barro, carne e osso. Permita-se ser humano. E não se culpe por isso. Porque eu estou longe de Deus. Porque eu não tive fé. Porque eu não confio. Não é isso. O salmista diz: eu criei. Ainda que eu tenha dito, estou sobremodo aflito, mas eu criei. E no verso 11 ele diz: na minha perturbação, eu disse, todo homem é mentiroso. Eu comecei a duvidar de tudo. Eu comecei a desconfiar de tudo. Porque parece que nada mais fazia sentido para mim. Mas lembre-se, eu não perdi a fé, mas eu duvidei. Eu não perdi a fé, mas eu estava aflito. Eu não perdi a fé, mas eu deprimi. Que coisa linda é a gente encontrar conforto nesse texto. Mas no verso 12 ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo?
Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Percebe o contexto desse verso, como eu falei no domingo? Não é um contexto de um Deus que vê o justo morrer e se alegra. É um contexto de que porque a morte do justo é cara para Deus, Ele o livra. É o inverso. E aí, o texto diz mais: Senhor, deveras eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém, irmãos.